E aí, meu povo, seguinte, né? Vamos dar continuidade aqui então, todo esse processo do que foi a criação da BNCC, né? E o que que tem por trás ali, digamos assim, né? Quais são as ideias que estão por detrás dela, tá? Então, na versão preliminar, quem é que participou? Você teve a participação do CONSED, tá? Conselho Nacional de Secretários de Educação, da Undime, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Esses dois grupos, eles mandaram representantes e representantes de diferentes universidades do país. Então aqui você tem uma representatividade do país todo, seja de pessoas da Secretaria Municipal, seja de pessoas da universidade, tem gente aqui do país inteiro, certo? E aí o que que eles fizeram? Eles pegaram os currículos dos diferentes estados e do Distrito Federal e foram analisar o que é que cada um estava trabalhando. O que estava trabalhando o pessoal lá no Amazonas, o que estava trabalhando o pessoal aqui no Ceará, o que estava trabalhando o pessoal lá no Rio Grande do Sul. Enfim, para tentar criar um currículo que fosse reconhecido em todo o território nacional, tá? Que valorizasse tudo aquilo que cada estado estava valorizando. Então tentar algo que trouxesse essa unidade, tá? De sentido, trouxesse essa unidade de conteúdo para essa base nacional comum. Tranquilo? Então foi assim que eles trabalharam na primeira versão. Eles se reuniram, fizeram essa análise dos currículos estaduais e elaboraram uma versão preliminar que era bem mais simples do que a gente conhece hoje, tá? O que alguns setores criticam, né? Que a gente vai trazer também algumas críticas, né? Digamos assim. Então o que essa galera fala? Que existiam especialistas em educação participando desse trabalho, mas não existiam especialistas em currículo, ou seja, na criação de currículo. E aí quem eram esses especialistas? Eram especialistas internacionais de fundações particulares, tá? Então, qual que é a crítica aqui, né, que a galera faz? Que você tem uma política pública nacional sendo assessorada por um órgão internacional privado. Então, como é que pode? Como é que eu tenho como é que eu não tenho uma divergência de interesses aí, uma divergência de visões entre eu realizar algo que é público e nacional, tá? E genuinamente brasileiro, tendo uma orientação de um órgão internacional ou de pessoas internacionais, especialistas internacionais, que vêm de fundações privadas. Então tem um conflito de interesses, né? É isso que é uma das críticas a esse processo, e a gente vai ver que essa crítica aí ela volta algumas vezes, tá? Então, quando lançou-se essa primeira versão, os conservadores diziam que o texto estava muito aquém, ou seja, não dizia muito bem quais os conteúdos, tinha pouca coisa ali a ser trabalhada de verdade, então reclamaram da parte técnica do conteúdo, tá? Enquanto que os progressistas, eles reclamavam que o documento ele não era engajado politicamente, que ele não era reflexivo, que ele mantinha os interesses da política neoliberal, mantinha os interesses da classe empresarial. Tá? Então não seria um documento de transformação da educação como ele inicialmente se propunha a ser. Tá? Então sofreu crítica de todo mundo, né? Mas de certa forma eles já esperavam por ser uma versão preliminar. E aí o que aconteceu? Depois disso, depois que esse texto ele foi publicado, todo mundo poderia acessar ele, ler e enviar um parecer ao MEC, tá? Ao Ministério da Educação. Então o que aconteceu? Lá pelo site do MEC, você poderia ir lá e colocar a sua contribuição. Então você ia lá e digitava, acho que no curso de Educação Física, na disciplina de Educação Física, eu preciso disso, disso, disso. Na disciplina de História podia ser assim e tal. Todo mundo, quem quisesse, poderia ir lá e colocar. E eles receberam 12 milhões de contribuições. O que é isso? É muita gente, né, querendo dar a sua contribuição aí para esse processo. Eles também receberam parecer de especialistas, então especialistas das áreas mandavam seu parecer, ó, falta isso aqui, falta acolá, precisa ser assim, precisa ser assado. E as associações científicas também fizeram esse papel, tá? De mandar o seu parecer, mandar as suas sugestões para
para que fossem adotadas, para que fossem consideradas, na verdade, né? Existe uma equipe responsável, tá? Que ficou de fazer a categorização e a reunião de todas essas contribuições. Então imagine o tamanho do trabalho que eles tiveram para reunir tudo e compilar e depois discutir em cima dessas contribuições. Então se acredita que se você se basear na primeira versão para a segunda, muita coisa se modificou a partir dessas contribuições, tá? Que vieram direto do portal, que vieram dos especialistas, que vieram das associações. Ou seja, aqui você evidencia aquilo que o MEC sempre pregou que fosse a Base Nacional Comum Curricular, uma construção coletiva, uma construção democrática, tá? Os críticos vão dizer que não é tão democrática assim, porque eles ouviram o que eles quiseram, tá? Mas, de toda forma, o processo está aí e ele foi feito assim, dessa forma. Quem quisesse poderia enviar a sua contribuição. E aí essa equipe juntou tudo isso, juntou com as ideias que eles já tinham na primeira versão e criou uma segunda versão. Bom, aqui a gente tem mais um parêntese aqui, tá? Existiu um movimento criado chamado Movimento pela Base Nacional Comum, tá? Vários movimentos, várias instituições particulares, várias instituições privadas, elas participaram também da criação da Base Nacional Comum, mas esse é o principal, tá? Porque é um movimento, enfim, tinham várias instituições participando dele, colocando seus interesses, as suas ideias lá também, tá? Então, imaginem que é como se fosse um jogo de cabo de guerra, cada um tentando puxar ali para o que acredita, para os seus interesses, tá? Como a gente viu lá na aula anterior. São vários interesses ali que, ora, eles se convergem, ora, eles divergem e eles vão brigando ali pelo posicionamento oficial, né? Que essa base, ela está sendo instituída, na verdade, né? E vai ter um impacto muito grande no decorrer dos próximos anos. Então, quem ganhasse essa briga teria uma influência muito grande na educação brasileira como um todo, certo? Então, esse é um movimento que ganhou força de instituições privadas e alguns autores, eles colocam principalmente aqui o Todos pela Educação como um movimento que é anterior, que já vinha pautando as discussões políticas sobre a educação anteriormente e que tinha uma ideia de educação voltada para o mercado de trabalho. Então, eu preciso melhorar a educação para melhorar os meus funcionários, para melhorar a minha mão de obra. Então, tendo uma educação voltada para o mercado de trabalho, os críticos, né, principalmente a ala progressista, vêm defender que essa é uma educação que está voltada para interesses que são alheios aos seus e não os seus propriamente ditos. Ou seja, está voltado para lhe ensinar aquilo que você precisa para me atender enquanto empresário e não para lhe atender enquanto pessoa, enquanto ser pensante, enquanto ser crítico, enfim. Mais ou menos essa é a ideia das críticas que eles trazem. Então, muito não, né? Mas baseando-se na história de Todos pela Educação, que já existia, baseando-se naqueles que fazem parte desse movimento e as ideias que eles traziam, as críticas são de que esse movimento, tá? essa articulação das fundações privadas veio influenciar muito na criação da BNCC, levando ela para um lado dos interesses econômicos, para um lado dos interesses da classe empresarial. Tranquilo? Vamos nós, né? Então, o que essa galera fez? Eles fizeram um intercâmbio, eles mandaram pessoas importantes do Ministério da Educação, financiaram, né? Para que eles fossem para os Estados Unidos, receber treinamento, ver como é que as instituições de lá pensavam a educação, tá? Eles pegaram referenciais de outros países também, como a Austrália, o Reino Unido, nos Estados Unidos. Então eles estão tendo um referencial a partir de avaliações internacionais, ou seja, aquela ideia de novo, né? Internacional pautando nacional.
do privado pautando para o público. E tem um outro ponto que eles colocam também, que é que essa versão da base nacional ela foi analisada por entidades internacionais. Então, tudo isso corrobora com a ideia dos progressistas de que a base nacional, já ainda na segunda versão, ela tinha interesses ou ela tinha uma relação com os interesses de mercados internacionais, com os interesses da classe empresarial, com interesses que não seriam os mesmos do brasileiro em si, tá? do aluno em si, tá? Que seriam interesses maiores, críticos, enfim. Tá? Então essa é uma das críticas mais lançadas à construção da BNCC, e a gente vai ver que, de novo, mais na frente, essa galera vai ganhar mais força ainda. Tá? Então, a segunda versão, as críticas, como eu falei, né, de outros autores, eu estou com a cabeçona aqui no meio da autora, né, mas ela vem trazer novamente essa mesma crítica que a autora anterior já trouxe, né, que ela não traz os conteúdos científicos e, ao mesmo tempo, quando você traz uma ideia de competências, você está atrelando essa ideia a uma habilidade profissional, ou seja, você está atrelando o conhecimento à prática profissional, você está atrelando a educação à prática do mercado de trabalho, à ideia do mercado de trabalho, tá? Bom, feito isso, o que aconteceu, tá? Feita a segunda versão, essa segunda versão ela passou por uma discussão em cada estado brasileiro e no Distrito Federal. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram seminários, um em cada ente federativo, onde reuniam os professores, reuniam as pessoas interessadas na mudança da educação, na criação da BNCC, e discutiam o documento que estava ali em fase de revisão. Tá? Então, aqui de novo, reforçando aquela ideia do MEC de mostrar a democracia, o processo democrático que foi a criação da BNCC. Então, esse é mais um passo que reforça essa ideia do MEC, de trabalhar com todo mundo, de falar com todo mundo, de ser um documento reconhecido pelo país inteiro. Tá? Então, a gente vê que esse processo ele acontece. Deixa eu liberar aqui a nossa digníssima, né? A gente vê que esse processo inteiro, até aí, acontece durante o governo Dilma, e na próxima aula a gente vai ver como é que esse processo terminou, né? E, enfim, como é que saiu a terceira versão da BNCC, né? O que mudou da segunda para a terceira, como é que foi esse meio tempo aí, tá? Então, próxima aula aí, né? Não esqueçam de assistir o próximo vídeo, que vai ser também interessante aí. Vamos nós!